Olá galera, tudo bem? Pois é, hoje vamos falar um pouco sobre cuidados a ter com o nosso barco, né? Porque existem riscos que podem acontecer e é sempre bom ter certos cuidados para prevenir que algo menos bom aconteça, né? Eu, no ano passado, por esta altura, estava a negociar um barco, né? Ele precisava de uns refitments e eu negociei enquanto estudava a fazer o curso de skipper. Ao mesmo tempo, eu aproveitava para modificar algumas coisas no barco. E deu certinho, o tempo que eu precisei foi o tempo também para negociar e efetuar o pagamento e comprar o meu primeiro barco. Foi a concretização de um sonho, né? E fiquei muito feliz, né? Passei o ano todo a fazer adaptações para deixá-lo mais atualizado para os dias de hoje, né? Bancos de baterias, fogão de aço inox com válvula de pressão. Fiz o máximo que pude para deixar o barco, né? E tirei ele de uma marina, porque como eu era novato a dirigir, eu senti que ter o barco mais perto de casa num mooring para mim seria mais fácil, que no início manobrar no meio de outros barcos é complicado. Confesso que é muito bom ter barco, a sensação de liberdade, estar sozinho numa casa que flutua, que nos leva para onde a gente quiser, sem gastar muito dinheiro. Sem gastar muito dinheiro porquê? Porque se eu ligar o motor é diesel e não é para barco de corrida, então não gasta muito. E se eu tiver vento, eu eiço as velas e o barco leva-me para onde eu quiser. Então, nisso é fantástico. Mas cuidados que devemos ter, por exemplo, eu, num ano que eu tive agora o barco, né, foi um aprendizado enorme. Foi assim, tive que tirar um curso intensivo, porque foi sair dos pés na terra para entrar no mundo da água. Então, ter uma estrutura que flutua, que temos que cuidar. Então, desde colocação de mais baterias, limpeza do porão, analisar os bolts que seguram a quilha, limpar aquilo para ficar na fibra, colocar uma bilge pump com uma boia que sempre que entrar água ela esvazia aquela área. Foi tudo coisas que eu fui aprendendo e fazendo agora nestes últimos tempos, né? Por exemplo, eu estou assim completamente desbastado porque perdi o meu barco e pronto, sim, a sensação foi como se eu perdesse uma casa e um ente querido ao mesmo tempo, assim, uma sensação de perda total. A gente fica completamente arrasado e no meu caso, nunca pensei que ao fim de um ano já ia perder o barco. Consegui fazer a viagem dos meus sonhos, as minhas primeiras 100 milhas. Fui até Kawau Island, estavam entre o Natal e a passagem de ano, estava um clima maravilhoso. Os golfinhos apareceram em frente à Omaha Bay e foi uma família com 11 ou 12 golfinhos, todos em volta do barco, a passar por baixo e por cima, e 2 por um lado e 3 pelo outro, e mais 6 a vir, assim, que loucura. Nem conseguia filmar, que eu não estava com o gimbal, né? Não estava com este gimbal. Se eu tivesse, tinha alta qualidade de imagem. Não tive tempo, eles apareceram de repente. Eu já devia estar com a máquina pronta para filmar. Tentei filmar, mas com o mar, então a imagem não estabilizava muito, né? E pronto. Estava em Kawau Island, fui até Goat Island ainda, tentar fazer scuba diving, e na volta o tempo começou a mudar. Eu ainda demorei umas 5 horas para conseguir sair de Goat Island, porque as ondas estavam... O vento oeste estava-me jogando contra as pedras e eu tive que enfrentar o vento de frente. Então eu tinha que me afastar da costa para conseguir contornar a ilha,
para depois voltar para Cow Island, que tem várias baías que dava para me proteger. E quando eu cheguei na primeira baía, que era tranquila, já eram 8 da noite, então eu ia passar a noite lá. Quando olhei o tempo, dizia, isto era a passagem de ano de 31 para 1, dizia que este vento continuava a aumentar, ia para 25 a 35 nós, e que as ondas no primeiro dia iam estar ondas de 1,5 m e depois, os restos dos dias, as ondas iam começar a aumentar para 2,5 m. E eu disse, cara, então eu amanhã de manhã tenho que sair já de volta para casa, né? Também os meus suplementos de comida estava tudo terminando e eu já estava com um tanque de gasolina, tinha gasto a gasolina velha toda, o diesel velho no tanque, eu estava já com 20 litros prontos só para o retorno. Então estava tudo certinho, quantidade de água, tinha 40 litros para o retorno, estava tudo pronto, estava no mínimo assim já para voltar. Foi legal, foi duro assim fisicamente, controlar o LEM sem autopilot, não usei o autopilot, o tempo todo com ondas e ondulações que tiravam o barco da rota. O barco com as velas no segundo reefing da mainsail e 70% da headsail aberta conseguia-me dar 11 nós. 11 nós. E a vela da frente ainda ficou danificada e mesmo assim mantinha-me 9, 10, 11 nós o tempo todo até chegar ao centro. Conclusão. Pronto, quando começa uma tempestade a gente quer segurar a nossa vida primeiro e depois meter o barco em segurança. Então eu confiava totalmente naquele mooring onde eu deixava o barco. O mooring em si, né, é um peso no fundo da água com uma corrente muito grossa que vem até certo ponto e depois é entrelaçada uma corda nessa corrente durante aí uns 30 a 40 centímetros e essa corda grossa vem com um looping que a gente, preso uma boia nela, a gente puxa a boia, agarra esse looping e mete na nossa ponto fixo de ancoragem, onde trava mesmo ali, depois da âncora tem tipo uma cruz que a gente consegue pôr a corda ali e aquilo fica lá firme, né? O que acontece? O mooring, ele tem, essa corda tem que ter uma proteção em borracha que começa perto desse looping e vai durante 1 metro ou 1,5 m, 1 metro pelo menos de borracha a proteger. Porquê? No final a frente do barco tem o sistema de ancoragem é todo em metal. Tem um rolamento para a corrente e tem 2 metais mais altos. Normalmente a gente põe essa corda por aqui, nos metais e no rolamento. E depois preso lá, né? O que acontece? Com a fricção do peso do barco e das ondas, a fricção vai rasgando a corda. Então essa borracha grossa, a gente tem que estar sempre atento, principalmente antes das tempestades. A gente tem que olhar, analisar, se ela estiver puxada para cima, tem que puxar a borracha para a posição do metal, tem que deixar sempre aquilo bem seguro. Se for preciso, coloca uma corda a segurar para ela não ir ficar esgaçando para cima e tal. E aconselho ainda mais, vocês não confiem totalmente na corda. Vocês, se tiverem a oportunidade num dia de mar manso, assim, quietinho, vocês façam um mergulho até à corrente e na própria corrente coloquem uma corrente vossa ou uma linha de força que fica meia solta e vem acompanhando a outra corda, mas sem tensão, né? Se esta sair, essa ganha tensão. Pronto. Se esta arrebentar, esta fica pelo menos temporariamente a segurar o barco, né? Porquê? Eu estava a monitorar o barco cada 2 dias, com a tempestade eu ia lá ver e estava editando os meus vídeos do passeio e eu estava, pronto, completamente satisfeito. E eu tenho pessoas que moram perto do barco e também se acontecer alguma coisa, normalmente eles avisam-me. Chego lá na quinta-feira, no dia 4 de janeiro foi uma tempestade, à noite foi a 60 nós e no dia seguinte queria ver o barco, né? Chego lá, o barco não estava lá. Fui para um ponto mais alto, a boia sumiu. Aí comecei, liguei para a Harbour Masters, para a Polícia Marítima, para a Guarda Costeira, para a West Haven Marina, todo mundo procurando e tentando saber. Os meus amigos do ferry filmando a costa e vendo que tinha, no total naquele dia foram 6 barcos que andaram à deriva.
Então eu descobri quase todos esses barcos. De noite íamos com tochas na cabeça pelas florestas para chegar às baías de praia, onde diziam que tinha lá um barco e nunca era o meu. Até que chegou no sábado, eu já desesperado que não achava o barco em lado nenhum, pensei que tivesse sido afundado ou o que aconteceu. E recebo o telefonema da Abramassas a dizer que o meu barco foi encontrado nas pedras. E eu, isso já não é bom. Quando eu chego lá, o barco já tinha perdido a quilha, as janelas já estavam quebradas, os móveis do lado das janelas já tinham caído por cima dos outros móveis e o barco alguém já tinha aberto e tirado o que quis, tirou o GPS, tirou o meu equipamento de scuba diving, o meu fato de mergulho, a minha eye mask e tudo não estava lá. Então eu já fiquei puto com isso, mas pronto, foi uma destruição total, assim, ainda tentei tirar algumas coisas quando estava a maré baixa, tirei o boom, tirei a mainsail, tirei o fogão, foi logo a primeira coisa, que era novo, zerado, tirei as âncoras, as correntes, com a Sable só, isso dói, que é, peguei numa serra e comecei a cortar o próprio barco para tirar as winches. Tirei as 4 winches e pronto. Então, o que é um mooring, né? O mooring é uma boia que está presa no fundo do mar por um peso gigante. A minha boia aguentava barcos muito maiores, barcos até 10 metros, então o meu não tinha isso, o meu tinha 8 metros e pesava menos de 2000 kg. Então, pronto, só que naquela fase da lua, com as tempestades, a maré subiu muito, então eu acho que forçou muito o mooring. A corda ficou muito tensionada, tanto é que eu para colocar foi uma dificuldade dos diabos. Foi complicado, tanto é que a boia, com a turbulência, já estava a tempestade, com a turbulência eu ia. Quando chegava, que eu punha em neutro, quando chegava lá a boia estava debaixo do barco. Que a boia estava a afundar-se muito com as ondas. E eu dava mais uma volta e tentava pôr. E quando conseguia agarrar a boia, tive que pôr pela lateral, para dentro do barco, e esperar que uma onda subisse quando descesse para pôr no sítio de ancoragem. Porque quando eu terminei estava morto. Estava KO. Assim, foi um esforço acima da média. Então eu achei que aquele mooring ele estava muito forçado até para a estrutura do barco, assim. Tudo bem que o barco, se tiver um peso, ele afunda mais, né? Ele afunda mais, ele tanto faz. Ele não se vai desmontar, que a estrutura dele foi feita mesmo para fazer força na ponta, para bater contra alguma coisa e não se quebrar todo, né? Ele é todo reforçado nesse sentido. Só que quando é mar e pedras, né? Ele, quando perdeu a quilha, já era um barco que não... Entrou água por todo o lado, entrou areia, o barco ficou 2 dias aos tombos, o povo foi lá tentar abriram, levaram logo um painel solar, né? Para vocês verem, a V-Bird, como quebrou, a Spinnaker saiu por baixo do barco, ela estava debaixo do barco toda aberta. A Spinnaker, nem conseguia aproveitar essa vela. E perdi tudo, né? Perdi tudo, fiquei assim, KO, né? Tudo bem, eu sou um homem, se eu conseguir juntar para esse barco rápido, eu também consigo comprar outro, não é por aí. E o que eu aprendi em pouco tempo, nas próximas vezes já não vai acontecer nada disso novamente, né? Já não vai acontecer isso novamente. Mas pronto, é vivendo e aprendendo. E é isso. Vocês, antes de uma tempestade, chequem os vossos moorings, analisem as vossas linhas, coloquem linhas de segurança e, se possível, uma corrente extra a vir ao vosso looping, porque senão, se a corda principal ou a corrente lá arrebenta, vocês, se não tiverem uma segunda alternativa, podem sofrer consequências. No meu caso, como
nesse dia, como era a tempestade, os ferries foram cancelados, então não tinha ninguém na água de noite e o meu barco, certeza que se soltou de madrugada. Então ele foi direto com as ondas gigantes. Eu sei que o meu amigo até dizia, nesse dia as ondas eram tão altas, que até o estacionamento dos carros ficava tudo molhado, né? Então imagina o meu barco à deriva contra as pedras com ondas. Os rails de proteção, tinha árvores a 3 metros de altura, os rails de proteção em volta do barco, aqueles cabos de aço, estavam cheios de plantas, enrolados com cordas, estava tudo. Então eu vi os ramos quebrados lá em cima, eu disse, caramba, o barco foi lá em cima, caramba. E a quilha chegou a um ponto que ela, de tanto bater, ela bateu e prendeu. Porque fazia uma reentrância e tinha duas pedras, ela entalou no meio dessa reentrância, então o barco começou assim e ela quebrou e o barco aí desfez-se todo, partiu as janelas, começou a entrar água, foi assim uma coisa, poxa, quando eu cheguei lá que eu vi o barco, eu vou pôr aqui no vídeo as imagens, nossa cara, foi traumático. Então é isso, né? Fica assim o resumo do que aconteceu e como vocês se podem prevenir. E pronto, vou-me concentrar só nos momentos bons que eu tive no barco, não vou, queria até um fundo, porque como é uma perda muito grande, né? Financeiramente é uma perda, e pronto, não sei ainda se vou comprar outro barco aqui ou se quando eu voltar para a Europa compro outro. Então eu vou descobrir uma solução. Sem voltar a ser velejador é que eu não fico, né? Eu pensei que um dia deixaria de ser velejador se eu morresse. Agora, enquanto for vivo, vou continuar a ser velejador. Ok? Valeu! Tchau, tchau! Mas como podes ver, ó, a casinha está arrumada, ó, minha cama aí, ó, por aí abaixo, minha nav station, a minha cozinha, ó, com fogão, o sofazinho